Você já parou para pensar do porquê o país mais rico do mundo não prosperou? Eu quero abordar aqui um assunto bem interessante que vai falar sobre a colônia no Brasil. Então, como os portugueses eles exploraram o Brasil, tanto de forma econômica quanto de forma social, através de escravos. Eu vou dar uma breve linha do tempo aqui para vocês entenderem mais ou menos como aconteceu isso e do porquê eu, pelo menos, acho que esse período foi muito importante para meio que implantar um raciocínio, uma mente de escravo aqui no Brasil e que como aqueles tempos influenciam a gente até hoje. Então, em 1500 o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral, em 22 de abril de 1500, quando a expedição portuguesa chegou ao que hoje é o litoral do Porto Seguro, na Bahia. E este evento marcou o início da presença portuguesa no território brasileiro, né? E ali no ano de 1530, que foi o início da colonização efetiva, e foi quando a coroa portuguesa ela começou a enviar expedições para explorar e ocupar a terra brasileira, então visando a extração de recursos naturais, como o pau-brasil e a implementação do sistema de capitanias hereditárias. E já em 1549 teve a fundação de Salvador, que se tornou a primeira capital do Brasil, consolidando o processo de colonização da coroa portuguesa aqui no Brasil. Já no século XVII, teve a expansão territorial e econômica, com a exploração do açúcar no Nordeste, baseado no trabalho escravo indígena e posteriormente africano. E no século XVIII, o ciclo de ouro em Minas Gerais impulsiona a economia colonial e o Brasil se torna uma das colônias mais lucrativas do Império Português. Em 1888, a família real portuguesa transfere-se à corte para o Brasil, fugindo das tropas napoleônicas, o que eleva o status da colônia e começa a preparar o terreno para a independência. Em 1822, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, encerrando o período colonial e iniciando a fase imperial do país. Então, pessoal, aqui a gente consegue perceber que o Brasil em si, ali no comecinho dele, né? O Brasil ele sempre existiu, sempre teve índio aqui e tudo mais. Então, não foi em si uma descoberta, mas foi um... Quando portugueses eles meio que acharam o Brasil, eles se aproveitaram porque eram terras boas, eram terras que tinha recursos naturais, eles percebiam isso, tinha açúcar, então meio que eles transformaram o Brasil numa colônia deles. Não sei falar a porcentagem totalmente correta, mas tem pessoas que calculam que boa parte do ouro do reino da Inglaterra lá veio do Brasil, veio de Minas Gerais, que foi que os portugueses tinham meio que uma dívida com os ingleses, né, que os ingleses ajudaram a coroa portuguesa a vir para o Brasil, então meio que para pagar essa dívida eles pagaram com o ouro brasileiro. Então, pessoal, nisso a gente começa a perceber que meio que a nossa formação a nossa cabeça, ela é totalmente baseada em seguir o que estrangeiro fala, o que estrangeiro ele dita. Então, a gente em si acaba acreditando muito em coisas que pessoas falam para nós e não no que a gente quer ou o que a gente acha. E nesse período colonial, foi meio que formado na cabeça do brasileiro que em si, né, depois, posteriormente disso que nasceram brasileiros e tudo mais, e aí consolidou o Brasil em si, né, que veio a República e tudo mais, mas em si o nosso já é meio que formado na nossa cabeça que o nosso sistema é meio que de escravo. Então muito homem ele coloca na cabeça que ele tem que ficar fazendo trabalho manual, trabalho que carrega peso, senão ele não é homem. Então o nosso sistema em si ele foi formado para meio que para escravo em si. Então tem muita coisa que começou lá atrás que tá até hoje, não só numa forma física como numa forma mental. Então, a gente como brasileiro, a gente ficar ouvindo, ficar fazendo o que o estrangeiro ele quer, a gente vai meio que ser escravo deles, a gente não vai... Isso temos até hoje, pessoal. Não, isso eu só vim aqui falar sobre esse período colonial do Brasil para vocês entenderem que isso não é uma coisa de hoje, de o brasileiro ele seguir a cabeça do estrangeiro, de seguir o que o estrangeiro ele fala. Não é de hoje, isso é de lá de trás, entendeu? Então,
Quando a gente raciocina sobre isso, nós percebemos que o brasileiro em si, ele meio que ele se quebra. O brasileiro, ele tá brigando contra ele mesmo. Então, a gente segue muito a cabeça do estrangeiro, a gente segue o que outras pessoas falam pra gente seguir, a gente não tem uma opinião própria, muitas das vezes. E a nossa riqueza em si, ela tá concentrada na mão de uma pequena elite que controla boa parte das terras do Brasil. E em si, pessoal, vamos supor que você tem um gado e você vende carne. Você vai preferir vender a carne para os próprios brasileiros ou para pessoas de fora que vão te pagar euro ou dólar? Então tem muita coisa, pessoal, aqui no Brasil que não é falado, que não é exposto, mas que acaba gerando uma desigualdade enorme aqui no nosso país e isso acarreta também uma desigualdade social. E essa concentração de renda na mão de uma pequena elite acaba afetando o nosso desenvolvimento econômico e social. Então, isso acaba causando um impacto nas oportunidades educacionais, no mercado de trabalho e na qualidade de vida da população em geral. Já que já falamos sobre essa parte do colonialismo, eu gostaria de falar também, não só de uma forma lógica, mas também de uma forma espiritual. Eu vou falar aqui alguns dos mandamentos que Deus deu para Moisés, quando o povo ele pediu para Deus os mandamentos para como que eles poderiam viver melhor. Então, o primeiro mandamento foi: não terás outros deuses diante de mim. 2. Não farás para ti imagem de escultura, nem as adorarás. E também o 10º mandamento é: não cobiçarás. O 9º seria: não dirás falso testemunho. É isso. Então, em si, pessoal, a gente entende aqui com esses mandamentos que é totalmente contra o que Deus nos propõe, idolatrar pessoas, idolatrar outros seres, se não somente a Deus. Ou se não adorar outras pessoas, senão somente a Deus. Adorar filme, adorar ator, adorar famoso, adorar influenciadores, adorar jogadores e tudo mais. Então, pessoal, como eu falei lá no começo do vídeo, que a gente tende a seguir muito o que o estrangeiro fala, ao mesmo tempo estamos condicionados a meio que adorar e idolatrar outras pessoas. Só que isso vai totalmente contra Deus, pessoal, porque você está orando um outro ser que é igual a você, e meio que quando você adora esse outro ser, você vira escravo dele. Você não tem poder de escolha, você não tem poder. Essa pessoa ela tem influência sobre você, essa pessoa ela tem influência sobre sua mente, sobre suas ações e tudo mais. Então, nós, ao mesmo tempo que somos a nação mais rica do mundo, também nós somos o país mais rico do mundo, mas também no nosso país temos a nação mais idólatra do mundo. O nosso povo ele tende a ser condicionado a meio que idolatrar outras pessoas, a seguir o pensamento de outras pessoas. Então, pessoal, meio que se você não tá fazendo o que Deus quer, você está se afastando de Deus. Isso vai acarretar posteriormente em coisas que vão afetar a sua vida. Então, se você não tem certeza que o estrangeiro, que outra pessoa que tá falando a verdade, se ela tá contando uma mentira, você vai tender a ser escravo dela. Você não necessariamente ela precisa contar uma mentira pra você virar um escravo dela. É só ela contar alguma coisa e você executar o que ela tá te falando, você acreditar no que ela tá te falando. Então, a partir do momento que você vai contra os mandamentos de Deus, que ele te dá pra você não adorar somente ele, não idolatrar somente ele, você tá idolatrando outras pessoas e você tá seguindo outras pessoas e não a Deus. Então isso, pessoal, vai vir de uma forma física posteriormente. Isso vai acarretar em alguma coisa na sua vida. Isso vai vir de uma forma física ruim, não de uma coisa boa. Porque você não tem certeza que outras pessoas estão falando a verdade pra você. Então, pessoal, eu vou tirar print aí do vídeo e leia isso umas 3 vezes, tente decorar esses mandamentos, e o conselho que eu dou pra vocês é: não fica ouvindo totalmente o que as pessoas falam, não siga totalmente o que estrangeiro fala, não siga totalmente ao que
às vezes os professores na sua escola falam, muita coisa ali é mentira, muita coisa ali tá programado para mentir para você, tá programado para colocar uma coisa na sua cabeça que não existe. Então, leia a Bíblia, leia os 10 mandamentos de Deus, e se for para adorar, adora somente Deus. Adorar somente a Deus. A gente já tem isso implantado em nós. Só que Deus, quando fez a gente, colocou isso na gente, ele colocou pra gente adorar a Ele somente. Porque Deus é bom, pessoal. O mundo que é ruim. Deus é Satanás que é ruim. Deus, ele é bom. A maioria das pessoas são satanistas. O mundo, ele é ruim. Mas Deus, ele é bom, pessoal. Então, tira print da tela. Decore esses mandamentos. Leia a Bíblia. Não siga o que as pessoas falam. Sempre questione a narrativa da maioria das pessoas, e é isso. A verdade universal se chama Bíblia, tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui e vejo vocês do outro lado.